Joselito, sempre carismático e cheio de energia, deu início à brincadeira, movendo-se com uma ginga fluida que ele havia aprendido em conversas e observações dos mais velhos. Vamos lá, quem vem primeiro? Desafiou Joselito sorrindo enquanto chamava seus amigos para o centro. Deodato e Manuel Sorará expulsaram Joselito e entraram juntos, os corpos sincronizados, em movimentos de ataque e defesa, cada passo ecoando a sabedoria que estava nascendo. Bel, conhecido por sua agilidade, rapidamente entrou, exibindo uma esquiva impecável, depois de um rabo de arraia aplicado por Zene, que arrancou aplausos dos amigos ao redor. "Está ficando bom nisso, Bel", exclamou Donizete, que aguardava sua vez. Ferro Velho, sempre astuto, usou a própria engenhosidade para simular uma rasteira, enquanto Caranguejo e Sete Molas, com suas personalidades distintas, adicionavam as suas próprias técnicas à brincadeira em um jogo de troca constante. Meu nome é Welber Barbosa Silva, sou um homem preto, tenho 41 anos de idade, sou soteropolitano, sou professor de História, mestre e doutor em Serviço Social, sou músico, MC, capoeirista, poeta e hoje professor do ensino médio da Rede Estadual de Educação. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o racismo, na sua essência, é a anulação do outro enquanto ser humano. Todas as vezes que a gente olha para uma outra pessoa e não vê a humanidade da outra pessoa, a gente está cometendo um ato de racismo. O racismo ele é um elemento universal, surgiu na modernidade, surgiu no contexto da escravidão africana, né, nessa diáspora africana forçada pela colonização europeia, mas ele se universalizou. Então, hoje em dia, o racismo ele atinge vários grupos étnicos, não apenas os africanos. Por exemplo, tem racismo de judeus contra palestinos, já teve, né, um episódio infeliz da nossa história, que foi o racismo dos alemães contra os judeus. Né? Nós temos racismo dos europeus contra os povos originários da América e o racismo contra a população africana, sobretudo aqui nesse contexto da escravidão americana. E aí, nesse sentido, o racismo ele tem um impacto em toda a cultura negra e, sobretudo, também na capoeira. Né? Muitas pessoas hoje não praticam capoeira porque acham que a capoeira é do diabo, que acham que a capoeira é um elemento de marginais, né, da marginalização, e não praticam capoeira, sendo que a capoeira é um esporte, uma cultura, uma dança, uma luta, um elemento cultural completo e brasileiro, um elemento da identidade dos brasileiros. A capoeira, ela surge num contexto de escravidão. Ela é uma prática que foi cunhada pelos povos nagôs, né, que tem aí os povos iorubás e os povos bantus. Esses povos eles tinham alguns rituais de passagem, né, nas comunidades deles em África, que eles trouxeram com eles, né, esses rituais, na maioria das vezes, eram lutas. Então, esses tipos de luta, eles chegam ao Brasil, e aí, como é um contexto de violência muito grande, e o escravizado ele não tem arma na mão, então a arma que eles conseguiram cunhar naquele momento foi a utilização do seu próprio corpo como um instrumento de luta, né, de defesa pessoal e de resistência, inclusive de reinvenção cultural, porque um dos elementos mais marcantes da história da escravidão não é nem o trabalho compulsório da população africana no Brasil, mas sim um apagamento da história e da cultura. Então eles reinventam a história e a cultura a partir da memória que eles trazem com eles, né? Então a capoeira ela surge nesse contexto, é uma prática, portanto, afro-brasileira, e aí ela é perseguida durante a história do Brasil, né? Muito perseguida, porque ela é desde sempre uma arma muito letal, ela é uma dança, mas também é uma luta de matar, né? Então por isso ela foi muito perseguida, mas também foi muito inserida no contexto da política brasileira. Quando alguns fazendeiros escravocratas mandavam matar outros ou tomar mercadorias de outros e contratavam maltas de capoeira para fazer isso, ou quando o próprio Estado brasileiro convocou capoeiristas para ir para a Guerra do Paraguai, lutar na guerra contra o Paraguai, ou quando o próprio Estado criou uma guarda chamada Guarda Negra para combater a República.
E aí, nesse combate à República, o que aconteceu foi que quando a República se estabeleceu, ela acabou perseguindo a capoeira, criminalizando a capoeira, colocando a capoeira no Código Penal. Isso vai acabar só quando o Getúlio Vargas cria o Estado Novo, uma nova Constituição, um novo Código Penal, ele retira a parte que falava da criminalização da capoeira, e a capoeira já estava acontecendo em Salvador, porque no Rio de Janeiro e em Recife, a capoeira foi tão perseguida que ela acabou. O que aconteceu foi que os capoeiristas eles acabaram se associando, na verdade, a capoeira à cultura da religiosidade de matriz africana. Então, os capoeiristas eram ogãs de candomblé, né, muitos babalorixás, então eles já tinham uma prática de capoeira que é uma prática muito cultural. Como era uma prática muito cultural, quando a polícia chegava para perseguir, sobretudo nas festas de largo, a capoeira virava um samba. Um samba de roda, uma prática cultural que não era no momento proibida e, portanto, ela foi ganhando uma força. A partir da década de 1920, o mestre Bimba cria a capoeira regional, que ele chamou para se defender da perseguição, chama de luta regional baiana, e logo em seguida, quase duas décadas depois, em 1941, o mestre Pastinha sistematiza a capoeira que ele chamava de primitiva, como capoeira Angola. Essas duas práticas de capoeira elas rodaram o mundo, sobretudo a partir das companhias de balé, os balés folclóricos, que faziam apresentações de dança no mundo todo, e aí os capoeiristas se filiaram a essas companhias, foram para o mundo, ficaram muitos deles em muitos lugares, como nos Estados Unidos, na Finlândia, na Espanha, na França, muitos capoeiristas ficaram por lá e acabaram abrindo trabalhos de capoeira. Nesse contexto, a capoeira ela começa a ganhar uma visibilidade no exterior e um gosto muito maior dos estrangeiros do que do próprio povo brasileiro, justamente por conta do racismo, da política do embranquecimento, etc. Aí, a partir da década de 70, a capoeira já está no mundo todo. Na década de 90 já estava mais ou menos em uns 170 países no mundo. É o elemento de divulgação da língua, o maior elemento de divulgação da língua portuguesa no mundo, e foi por conta disso que a capoeira se tornou um patrimônio cultural e material do Brasil, e logo isso em 2008, e em 2014 a Unesco transforma a capoeira num patrimônio cultural e material do mundo. Eu conheci a capoeira em Salvador, mas nunca tive a oportunidade de praticá-la. Vim praticar capoeira aqui em Vitória da Conquista, me encantei pela capoeira, mas nesse contexto eu não queria ser professor de capoeira, porque como eu já sou professor, queria descansar, né? Eu falei, agora eu quero ser aluno. Mas no meu grupo de capoeira, a gente tem uma perspectiva, o CET, o Centro Educacional de Treinamento Arte e Movimento Capoeira, nós temos uma perspectiva de que o capoeirista ele tem que ser completo. Ele tem que saber tocar, ele tem que saber jogar capoeira, ele tem que saber falar sobre a capoeira. E um dos elementos que se cobra muito no grupo é que as pessoas deem aula de capoeira, porque o nosso objetivo é proteger e divulgar a capoeira, que é um patrimônio cultural e material do Brasil. Então, nesse sentido, o mestre sempre nos provoca a estar dando aula, né? Me provocou o tempo todo até que eu não tive como fugir e acabei tendo que dar aula. Fui morar no bairro Vila Elisa, junto com minha companheira, e pela necessidade que a gente via das crianças no bairro, a gente acabou sendo forçados, né, pela força da militância, a montar esse trabalho. É um trabalho que é bem interessante porque envolve as crianças, as famílias, né? Todo mundo está envolvido, todo mundo do bairro que faz a capoeira, não só as crianças como os pais, os tios, os primos, os irmãos, estão todos envolvidos, todos se mobilizam quando a gente tem alguma atividade, sempre querem que as crianças vá, inclusive, sobretudo, eles pedem para que a gente faça também no bairro, porque a gente desenvolve esse trabalho na nossa sede, que também fica no Vila Elisa. Aí eles falam, não, vamos fazer aqui no condomínio mesmo para a gente poder mobilizar mais pessoas, encantar mais pessoas, né? Então, esse trabalho teve esse motivador, tanto a forma como o nosso grupo de capoeira atua na cidade, também como esse desejo nosso de dar uma alternativa àquelas crianças, para que elas não tenham só a alternativa do tráfico, da criminalidade, da prostituição, né? Saiam desse roteiro, dessa rota que tem ceifado tantas vidas negras no Brasil, e que entrem numa nova rota, que é a rota de se profissionalizar, de ser um artesão, um músico, de ser um professor de capoeira, de ter uma profissão, né? De ser um cidadão de bem. Durante o desenvolvimento desse projeto, a gente vai percebendo o quanto as periferias das grandes cidades, né, da Bahia,
que é o nosso contexto, elas são carentes da ação pública. Então lá não tem nem futebol. Nem futebol. Tem uma quadra de futebol quebrada, toda já deteriorada, mas não tem prática esportiva com sistemática, né? Um professor dando aula, ajudando aquelas crianças a se desenvolverem. Então a única solução que eles têm lá para ter acesso à cultura, a lazer, a entretenimento de qualidade é a capoeira, né? Então é nesse sentido que a gente tem se esforçado, feito um empenho muito grande, individual e enquanto coletivo, enquanto grupo, para poder estar levando a capoeira para eles. Aí a gente leva a capoeira, dá roupa, o projeto é totalmente gratuito para as crianças, a gente dá alimentação antes do treino, depois do treino mais um lanche, para que eles possam sair de lá também, né? Saco vazio não para em pé, né? Então eles saem de lá com a alma cheia de cultura e também com o estômago cheio de alimento. No nosso trabalho, a gente, além da capoeira, além da prática da capoeira, né, para as crianças, a gente também tem um trabalho educacional. Então não sou eu sozinho, sou eu, a graduada Maria Bonita, é o mestre Dendê, e a gente faz um trabalho que é um trabalho de reforço escolar, com alfabetização. Na nossa sede nós temos uma biblioteca, né? Então a gente bota os meninos para ler, vão pintar, vão desenhar. A gente tem uma sala de cinema. Na sala de cinema a gente apresenta vários filmes ligados à capoeira ou à cultura negra, com comentário, discussão, coloca eles para pensar um pouco sobre alternativas de vida também diferentes da que eles presenciam no contexto de violência que eles estão inseridos, que é o contexto de violência de todas as periferias do Brasil. O mestre Joselito da Bahia, quando eu entrei na capoeira, eu já o conheci, porque ele não é do meu grupo de capoeira, mas ele era uma pessoa muito benquista pelo meu mestre, né? Meu mestre aprendeu muitas coisas com ele tinha uma forma de praticar capoeira que era diferente das pessoas aqui da região, né? Ele utilizava uma prática que era a prática da baçula e da cambangula, que é uma forma de fazer a capoeira usando muito os braços, as mãos, que é pouco visto, né? A maioria das pessoas faz a capoeira apenas com as pernas. E ele usava muito mão, cotovelo, cabeçada, então era uma forma peculiar. E aí quando eu conheci ele, a gente se aproximou. Ele sempre gostou de contar muitas histórias, e aí eram noites e noites contando histórias da vida dele, da forma como ele via a capoeira, da forma como ele via a cultura negra, as festas que ele frequentava nos terreiros de candomblé e de umbanda da cidade, né? Então tudo isso a gente sentou quando ele faleceu e decidiu fazer uma homenagem para deixar o nome dele imortalizado na história da capoeira, né? Na memória social do povo brasileiro. E aí a gente traz, é um livro que é ficcional, mas é um livro que conta a história verdadeira dele, né? A gente vai falar quem é ele e tal, mas trazendo elementos dessas histórias que ele contava, né? De histórias curiosas, de dizer que pegou um mestre que estava super famoso na Bahia na década de 90 e um mestre de 2,5 metros e ele conseguiu dar um godeme, que é um golpe com o cotovelo, no mestre, que o supercílio do mestre saiu e bateu lá no tornozelo. Então tem muitas histórias que são engraçadas e a gente vai costurando para também trazer a história da capoeira. Então eu falo da história da capoeira, eu falo da presença do mestre Bimba, que é o criador da capoeira regional aqui em Vitória da Conquista, na inauguração do Clube Social. Então eu vou falando da história também das personalidades que compõem a história da capoeira local, do Sudoeste Baiano e de Vitória da Conquista especificamente, através desse livro. Então assim, para a gente foi muito prazeroso escrever o livro, né, por estar deixando imortalizada a memória do mestre e também por estar trabalhando com a capoeira, né, protegendo esse patrimônio que carece da nossa proteção e do investimento do Estado. Aí o livro, como ele foi contemplado pela lei Paulo Gustavo, na lei dizia que tinha que ter alguma coisa de acessibilidade, né? E aí a gente ficou pensando o que é que a gente pode fazer. E a gente lembrou que tem muita gente cega que faz capoeira, né? Então, para que essas pessoas também tenham acesso ao conteúdo do livro, a gente fez uma versão em braille, né? Que é essa versão que não tem letras, são só pontilhados, mas que as pessoas conseguem, pelo tato, fazer a leitura, né? Que é uma coisa bem interessante, que agora vai dar acesso a mais pessoas sobre a história da capoeira e a história do mestre Joselito da Bahia. Eu sempre aprendi, desde que eu entrei, no primeiro dia que eu entrei na capoeira, eu sempre aprendi que a capoeira
ela é um alimento para a alma do capoeirista que busca, que treina, que lê, que vai para evento, que procura se informar daquilo que a capoeira é. A capoeira é muita coisa, não é uma coisa só, ela é muita coisa, né? E a roda de capoeira, tem um mestre que se chama Mestre Jogo de Dentro, que ele tem uma frase que é bem interessante, que ele diz assim, ó, a roda de capoeira é uma roda pequena que nos prepara para a roda da vida. Então eu já cheguei no meu grupo de capoeira entendendo isso, que nós temos que nos preparar na roda de capoeira não para lutar contra o outro capoeirista, mas para lutar contra o sistema, sobretudo contra o racismo. A capoeira, desde sempre, desde o seu nascimento, ela é uma prática política, né? Mesmo muitos grupos de capoeira hoje terem tentado se desvencilhar dessa vertente, mas não tem como sair dela, porque só de você fazer capoeira já é você resistir. Resistir a um sistema que tenta embranquecer a população brasileira, resistir a um sistema que o tempo todo massacra e oprime, sobretudo a população negra, mas também a população periférica, né? Hoje saiu um dado alarmante no Brasil, que a cada 24 horas, 7 pessoas negras são assassinadas pela polícia. Né? E a capoeira, ela é um instrumento de resistência justamente a isso, para dar um caminho alternativo às crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles não se percam na vida da criminalidade, da prostituição e de tantos outros caminhos ruins que levam à cadeia ou à morte. Então a capoeira é uma prática de resistência, eu aprendi isso no meu grupo, no Seta Capoeira. Agradeço muito ao mestre Dendê, ao mestre Betão, por tudo que me ensinaram, né? E eu vou continuar na luta até o fim, tentando dar o meu melhor para que a capoeira seja divulgada e seja protegida como um patrimônio cultural e material do Brasil e do mundo.